Mateus 6, de 9 a 15. Eu vou ler na NVI, eu não sei qual é a sua versão da Bíblia, seja eletrônica no seu smartphone ou impressa. Vamos ler a oração que se tornou mais famosa de Jesus. Não é a única, mas é a mais famosa. Faz parte do seu mais famoso sermão, que Agostinho de Hipona deu o nome de Sermão da Montanha, porque ele estava ministrando no norte da Galileia, subiu numa montanha, aonde no norte da Galileia, quando Israel venceu o inimigo do Hamas e puder voltar de novo às caravanas e você voltar lá com o seu pastor. Então, quando você for a Israel, isso, quando você pegar o avião aqui com o apóstolo Edmilson e a apóstola Marisa para ir lá, você vai ao norte de Israel, no mar da Galileia. E lá vocês vão subir um daqueles montes. Jesus subiu, não tinha microfone, não tinha telão, não tinha multimídia, não tinha um ar-condicionado. E ele proferiu as palavras de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E dentro do sermão da montanha tem esta oração, que é maravilhosa. E diz assim, a partir do verso de número 9, eu quero destacar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações e produza frutos a 100 por 1. Amém? Abra o seu coração e a sua mente. A vida na cultura do reino. Esse foi o tema que Deus deu ao seu pastor, o seu apóstolo para esse ano, o reino de Deus. E como é o tema do ano, o tema profético para esse ano é o tema do Congresso Anual da Família ISG. O reino de Deus. E o reino de Deus, como eu falei, é muito falado por Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. 82 vezes Jesus destaca o reino de Deus. Em Lucas 17, 20, Jesus, respondendo aos fariseus, diz que o reino de Deus ele é invisível. O reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não é uma coisa. O reino de Deus não é um objeto. O reino de Deus já veio, ele está entre nós. O reino de Deus é onde tem um filho, uma filha do Senhor, o discípulo do Senhor. O reino de Deus é onde está a igreja. O reino de Deus é onde um desses empreendedores do reino aqui vai investir e abençoar para transformar vidas. Aonde você chegou, empresário e empresária, chegou o reino de Deus. Minha irmã, dona de casa, aonde você está, quando você toca para abençoar a sua casa, os seus filhos, o reino de Deus está lá. Porque o reino de Deus somos nós. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. Então o reino de Deus não é uma coisa, não é uma estrutura, não é um objeto. E o reino de Deus, ele se manifesta através das nossas vidas com as palavras, ações e atitudes. Veja que em Apocalipse 5, 10, está escrito, leia aqui comigo, está no telão. Tu os constituíste, o quê? Reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, olha só, o texto diz que o Senhor nos constituiu. Quem aqui é de Jesus? Então, você faz parte de um reino. Você, minha irmã, você, meu irmão, você é adolescente, você não é melhor do que ninguém, mas você é diferente, porque nem todos que estão neste mundo fazem parte deste reino. O reino é formado de pessoas que creem em Jesus como Salvador e Senhor. E o Senhor então diz lá em Apocalipse que este reino vai reinar para sempre. Por isso que quando Jesus nasceu no nosso mundo, os anjos proclamaram que haverá paz sem fim, porque estava falando sobre o quê? Sobre o reino. A Bíblia
ela é um livro que, embora que tenha 66 livros, a Bíblia inteira é sobre Jesus. Qual é a primeira pergunta da Bíblia? Está no Gênesis. Qual é a primeira pergunta? Onde está o Cordeiro? Essa é a grande pergunta do início da Bíblia. Está lá Abraão e o seu filho Isaque pergunta, está tudo aqui, mas onde está o Cordeiro? Essa é a grande pergunta que começa a Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis. O patriarca da fé está para sacrificar o seu filho e ele faz a grande pergunta do Novo Testamento, do Velho Testamento: onde está o Cordeiro? Aí vem no meio da Bíblia, no livro de João, e qual é a resposta que nós temos? Eis o Cordeiro, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro. E aí vem Apocalipse e diz o quê? João, olhando a visão de Deus, digno é o Cordeiro. Então, no começo da Bíblia, no Gênesis, onde está o Cordeiro? No meio da Bíblia, no Evangelho de João, eis o Cordeiro. E em Apocalipse, a canção dos redimidos, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Diga comigo, família ESG, digno é o Cordeiro. Então a Bíblia não é uma colcha de retalho. A Bíblia é um livro de 66 livros, escrito por homens e mulheres, cerca de 40 autores, num período de 3.000 anos, que aponta para Jesus, no começo, no meio e no fim. Porque Ele é o alfa e o ômega, passará tudo. Mas Ele diz no Evangelho, as minhas palavras jamais passarão. Então, Ele nos constitui os que vão levar este reino, formado de homens e mulheres, sacerdotes que reinarão em vida. E o apóstolo Paulo nos chama de embaixadores do reino de Cristo. Por isso que onde vai um professor, vai também a cultura do reino. Aonde vai o empresário, vai a cultura do reino. Meu irmão, você não é qualquer um. Você faz parte do reino de Deus. E quando você vai trabalhar, vai estudar, vai empreender, você leva a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é uma cultura de valorizar, de transformar. Por isso que a coisa que temos que buscar em primeiro lugar, disse Jesus, é o reino. Lucas 12:31, leia comigo, está aqui no multimídia. Busquem, pois, o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então eu não sei em que você trabalha. Todos esses homens e mulheres que ficaram em pé nesses 4 corredores, ou vieram aqui na frente, o que você faz é a segunda coisa mais importante, mas a primeira coisa é quem você é. Quem você é. E você é um filho amado de Deus. Você é sacerdote da nova aliança. Você é membro da família de Deus. Você é membro do reino de Deus. Então você tem um compromisso com esse reino. Por isso você anda em santidade, para ter intimidade e com isso ter conquista. Você pode dizer isso comigo? Você busca a santidade para ter intimidade, para alcançar conquistas, independente de que você trabalhe, o que você empreende, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é idoso, você faz parte do reino de Deus. Então busque o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja Deus. O seu pastor disse que esta é a noite do encontro, esta é a conferência. Eu vim num avião cheio de filhos desta casa, foram me encontrando lá em Guarulhos, tiramos foto, conversamos, vêm os filhos reunidos. O apóstolo Paulo disse, se a trombeta não trocar um som claro, quem se preparará para a batalha? Então, há 32 anos, essa casa está aqui, reunindo filhos e filhas, empreendedores do reino. E há um sinal claro, os empreendedores do reino, os filhos do reino, eles buscam em primeiro lugar o reino. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas.
Se você trabalha numa empresa, se você trabalha na prefeitura de Campo Grande, se você trabalha para o estado do Mato Grosso do Sul, se você trabalha para a União, se você é político, se você é empresário, busque primeiro o reino. E quem disse? Foi Jesus. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não inverta a prioridade. Primeiro, você é um filho amado de Deus e você faz parte do reino de Deus. Então, se a terra for o seu modelo, sua vida só vai descer. Mas se o céu for o seu modelo, as alturas infinitas lhe esperam. Porque você vai ser como a luz da aurora, que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Então não permita que o mundo roube de você esta missão extraordinária, essa realeza que você tem. Então há uma chave: se reconhecermos exatamente quem são as pessoas e dermos a ela o que elas merecem, receberemos o verdadeiro presente que elas são em nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa: você é do reino, você prioriza o reino. E à medida em que você vai identificando as pessoas que Deus coloca na sua vida, e você vai encontrando as chaves, tanto você é abençoado por elas, e você as abençoa, e vai conectando pessoas. O que aconteceu comigo e com Edmilson, ele é um homem de Deus, eu também sou. O que aconteceu comigo e com Harry, um querido amigo, que estamos juntos no reino de Deus também. O reino de Deus é um reino de amigos. Querido, o mundo que nós vivemos tem um terço de anjo caído, demônios. E eles estão por aí. E você tem que ter discernimento para não fazer parceria com essa turma. Você não colocar esse pessoal dentro da sua casa. Não colocar esse pessoal dentro dos seus relacionamentos. Comércio você faz com qualquer um. Mas aliança, não. Tem que ser aqueles que o Senhor preparou para que você encontre, para que movimente o reino de Deus, porque essas pessoas vão entrar no seu carro, vão comer na sua mesa, vão repartir da sua intimidade, vão estar junto com você. Não há aliança entre luz e trevas. Então ore pelas pessoas de Deus que Ele tem para a sua vida, para empoderar você a poder em aliança, em network, em relacionamento. A vida flui através de você honrar pessoas da sua vida. Olha só o que disse Jesus: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá o quê? A recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque é justo, receberá o quê? Recompensa do justo. Então, se você quer encontrar a expansão do reino de Deus, encontre os profetas de Deus, honre esses profetas de Deus, e na bênção dele, vai cair sobre a sua vida e você prosperará. E se junte aos justos de Deus. Então tem muito demônio caído por aí, e que estão usando corpos de pessoas. Por quê? Você sabe disso. Quando Lúcifer foi expulso do céu, o que aconteceu? Ele teve que vir para a terra. E chega aqui, ele vem com um terço dos anjos caídos. Os anjos caídos viraram o quê? Espíritos malignos. E eles estão aonde? Estão na terra, fazendo o trabalho do mal. Da onde vem tanta guerra, tanta violência, tanta corrupção, tanta miséria, tanta injustiça? São os anjos de Deus que estão produzindo isso? Não, anjos de Deus são aqueles que vêm com ordem de Deus, com missão de Deus, como veio o anjo Miguel, o anjo Gabriel, cumprir o recado de Deus. Como ele diz, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Mas tem anjo caído por aí. E anjo caído é demônio, espíritos. E eles precisam de corpos, cavalos. E às vezes eles estão rodando por aí. E você tem que aumentar o seu discernimento para tirar fora. Porque eles vão vir ao seu encontro. Porque você é um alvo. O diabo está morto, condenado nos seus delitos e pecados. Ele não vai se arrepender e ele não vai para o céu. E ele não pode nem chegar perto de Deus. Sabe qual o único alvo do inimigo? Tirar mais um do caminho do Senhor. Ele quer persuadir
os filhos de Deus, os que são do reino de Deus, mas maior que está em nós do que o que está no mundo. E que Deus te dê sabedoria e discernimento para quando você sair da igreja para os seus negócios, porque aqui dentro, gente, é uma maravilha. Aqui nós estamos na família de Deus, aqui nós estamos entre irmãos, mas é lá fora, depois que você passa da porta, lá no trabalho, na escola, na universidade, na repartição pública, na sociedade, que você precisa desse discernimento para ser sal da terra, luz do mundo, para expandir o reino de Deus, para que você vire o jogo e permaneça firme na fé e ganhe mais um para Jesus e seja parte daquele vídeo ali para levar mais um para Jesus, para ser batizado, para sair das trevas e vir para a luz. Amém? Então vamos lá, a cultura do reino, à luz desse texto, como que ela se desenvolve? Primeiro, a paternidade do céu sobre a sua vida. Diga comigo, a cultura do reino traz um estado de paternidade do céu sobre a sua vida. Mais uma vez, querida ISG, o que a cultura do reino de Deus traz sobre a vida de cada um aqui? O quê? Disse Jesus, Pai nosso que estás no... O Pai era dele, o Pai era dele. Meu irmão, isso é boa nova, isso é evangelho. O Pai era de Jesus, mas Ele compartilhou o Pai conosco. Ele não quer órfãos, Ele quer filhos. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus sempre chamou Deus de Pai. Pai, 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 o tempo todo. Uma vez Edmilson estava lá em Jerusalém e depois terminou, fomos para o aeroporto. E quando eu e ele chegamos no aeroporto, a gente estava na fila, uma criança se perdeu do pai, era uma criança israelense, judia. E daqui a pouco, aquela criança perdeu o pai. E ela começou desesperadamente e compulsivamente, Aba, 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 aba. Aquele som daquela criança foi entrando por dentro do meu ouvido e de Leila. E aí nós somos levados a esse ensinamento que Deus, Ele não é um ser distante, que está lá longe. Ele é o nosso Abba. Sabe o que é Abba em hebraico? É papaizinho. Você é um filho amado de Deus. Não veja Deus como distante. Mesmo quando estiver em silêncio, Ele é seu pai. E Jesus sempre reconheceu isso, porque Jesus era filho. Antes dele começar o seu ministério profético na Galileia, veio o anjo do Senhor e sobre ele, em forma de pomba, e a voz disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Porque ia vir momentos difíceis de Jesus aqui entre nós, do Jesus de Nazaré, em que ele iria ser tentado a duvidar que ele tem um pai. Quando as coisas estão difíceis para nós aqui na terra, vocês empresários, empreendedores, pai e mãe de filhos, juniores, adolescentes, nesse tempo tão difícil, tempo de confusão sexual, tempos de ideologia de gênero, tempos de inversão de valores, tempos de rebeldia, e você se sentir só, lembre-se que Deus é Pai, Ele entende a sua dor, e Ele está com você, como Jesus sempre entendeu que Ele tinha um Pai no céu, em todos os momentos, e quando o anjo vem e diz, não tenha medo, Maria. Pai, mãe, não tenha medo. Empresário, empresária, não tenha medo. Filho, filho desta casa, não tenha medo. Porque uma das características do reino de Deus é que nós temos paternidade. Nós temos paternidade. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz. Todo o tempo ele chamou Pai, Pai, Abba, Abba, papaizinho. Mas na hora que estava na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Enquanto ele estava no ministério na terra, ele sabia que ele era filho. E ele nunca teve dúvida disso. Mas na cruz, ele também sabia que ele estava cumprindo um desígnio do Pai. Então, naquele momento, é o único momento que ele se sente órfão.
Porque ele sabia que o seu pai estava adotando a humanidade. Para que eu e você hoje pudéssemos ler esta palavra rema, em que Jesus nos ensina a orar, não como órfãos que simplesmente fazem uma reza, mas como filhos que podem dizer: meu Pai, Tu és o meu Pai, o Pai nosso. O Pai era dele, mas ele deu para cada um de nós. Tome posse dessa abundância, dessa fartura, dessa realeza. Amém? Então, por mais que o mundo seja um mundo formado de órfãos, de pessoas que estão gritando na rebelião da carne, da religiosidade e da orfandade, você tem um Pai no céu e uma família espiritual na terra. Aleluia! A humanidade, através de muitas religiões antigas, tem uma relação de Deus com o homem só de dogmas. Por isso o nome religião. O que é religião? Religare, uma tentativa do homem se conectar com o seu Criador. Por que no Egito tinha pirâmide? Por que aqui nas Américas tinha os incas, os maias, os astecas? E todos eles criaram grandes túmulos de luxo. Porque dentro do homem tem um DNA, que ele precisa de um pai. Ele tem um DNA que ele precisa de uma relação maior. E enquanto que isso não foi encontrado em Deus, que é Pai, ele vai ser um órfão. Vai tentar preencher com religião, com dogmas, com estruturas, com coisas, com dinheiro, com poder. Mas não vai preencher, vai continuar vazio. E por isso, somos parte do reino de Deus. E o reino de Deus, na sua cultura, a primeira coisa que Jesus nos ensinou é que tem paternidade. Você tem um pai no céu e a igreja é a sua família na terra. Nunca se sinta só, nunca se sinta sozinho, nunca seja excluído. Você faz parte, você tem ministério, você tem cuidado, você tem aconselhamento, você tem pequeno grupo, célula, você não está sozinho. Diga: na minha igreja família, eu não estou só. Eu tenho um pai no céu e uma família na terra. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, através do seu único Filho, propôs então um relacionamento entre pai e filho. Em João 1,12, isso está escrito, leia comigo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de quê, ISG? De se tornarem filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Mas veja bem, não é para quem é bonzinho, não é para quem tem dinheiro, não é para quem pertence a uma religião, é quem recebe Jesus como Salvador. Esse se torna filho de Deus, esse tem paternidade bem resolvida, esse faz parte da família de Deus. Então a cultura do reino traz um estado de paternidade do céu sobre a sua vida. Você não é mais órfão, você é filho amado de Deus, por Cristo Jesus. Segundo, a cultura do reino traz um estado de honra ao nome do Senhor. Jesus continua: santificado seja o teu nome. Toda vez que você louva, nós louvamos aqui, o louvor subiu e a unção desceu. A atmosfera, no meio dos louvores, Deus habita. Tem gente neste exato momento que está blasfemando contra o nome do Senhor. Tem gente se rebelando contra o nome do Senhor. Tem gente xingando o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui: santificado seja o teu nome. Santo, diga comigo: santo, santo, santo. Oh, glória, aleluia. Quando você adora a Deus, você exalta o nome de Deus, você está fazendo uma coisa que só o povo do reino faz: honrar o nome do Senhor. Isso nos faz diferentes, não é melhores do que ninguém, mas nos faz diferente, porque só o povo de Deus
com lábios que confessam o seu nome, declaram como os anjos: Santo, 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 digno é o Cordeiro, aleluia. Então continue exaltando, honrando e promovendo o nome do Senhor. Quantas vezes o nome do Senhor é desprezado, difamado, desonrado, escarnecido pelos homens, mas nós estamos aqui para contrapor isso e dizer glória ao nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. Por isso nós honramos ao Senhor com oração. Tiago 4, 2, 3 fala sobre isso. Adoradores estão de tanque cheio, murmuradores estão de tanque vazio. Amém? Sabe qual é a definição de adoração e oração? Falar com a pessoa certa, falar para quem resolve. Sabe qual é a definição de murmuração? Falar para quem não resolve. Quando você murmura, reclama, você está falando para quem não pode resolver. Então troque a murmuração por um louvor, porque a cultura do reino é uma cultura de honra ao nome do Senhor. A honra ao Senhor é adoração. E a vida na terra gera isso, porque nós estamos ligados ao céu. Terceiro, a cultura do reino traz um estado de estabelecimento real das prioridades nossas na terra. Mateus 6,10, lê comigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a oração é a forma direta de promover o governo de Deus. Antes de ir ao médico, eu falo com Deus. Antes de entregar um currículo, eu falo com Deus. Antes de trabalhar, eu falo com Deus. Porque eu entendi que a cultura do reino faz com que eu sei quem está no governo sobre todas as coisas. Meu irmão, se está difícil, o mundo te coloca numa situação bem complicada. Eu sei. Então, por isso, se às vezes você sentir daquele jeito assim, bom, se eu ficar, o bicho come. Mas se eu orar, ele foge. Se eu orar, ele foge. Então, se eu ficar, eu como. Se eu ficar, ele me come. Se eu correr, ele me pega. Sabe o que é isso? Não tem alternativa. O mundo te coloca isso. Às vezes, por isso que a gente tem que ter os provérbios certos, os provérbios do céu. O mundo te coloca em alguns dizeres que coloca a sua vida como uma derrota. Mas se eu ficar, ele me come. Se eu correr, ele me pega. Então acabou a minha vida. Não, faça como aqueles 4 leprosos na porta lá de Samaria. Eles falaram, olha, se a gente ficar na porta da cidade, nós vamos morrer. Se a gente for até o acampamento dos assírios, a gente pode morrer, mas a gente tem uma probabilidade de viver. Então, é para lá que nós vamos. Olha para cá, meu irmão. Com Deus nunca tem uma vida sem saída, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, não tem fim sem o Senhor. Nós estamos com Ele, nós vamos e terminaremos bem. Então, se você está atravessando um deserto hoje, marche. Se a sua sexta-feira está difícil, creia, continue marchando, o seu domingo vai chegar, o domingo da ressurreição, porque com Jesus não tem uma vida sem alternativa, Ele é o caminho. Porque, você já parou para pensar por que Jesus é o caminho? Porque tem muita gente sem alternativa, sem solução, sem caminho, sem direção. Então quem tem Jesus tem tudo, porque quem tem Jesus tem a água da vida, tem a porta, tem o caminho, tem a direção, tem a solução, tem o destino. Então eu vi o meu destino com Jesus, gostei e estou correndo para lá. Aleluia! Uma vez um pastor em São Paulo disse assim para mim, Carlito, seu problema é que você sempre diz que o melhor está por vir. Aí eu falei assim, o teu pior está por vir. Aí ele ficou meio sem graça. Eu falei, querido, eu sigo aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Uma vez um pastor norte-americano chamado Evan McManus, ele estava em Los Angeles, a igreja dele é na Calçada da Fama, no Boulevard lá de Hollywood, e sabiam que ele era pastor. E aí ele chegou num lugar que estava cheio de artistas lá de Hollywood, e aí brincaram com ele.
Ah, você é daqueles que acredita que o sol parou? Ele falou assim, exatamente. Porque eu tenho uma fé que abre janelas para o impossível. Então, às vezes, pessoas vão zombar de você, dizendo, ah, você é daqueles que acredita que o sol parou, que Elias foi levado numa carruagem, que o mar vermelho se abriu. É exatamente, eu tenho uma fé que se move no impossível. Agora, você vai escolher viver numa vida que se limita a que tudo é impossível? Justamente porque somos o povo de Deus, o povo do reino de Deus, nós cremos, como o anjo veio dizer a Maria, tudo é possível ao que crê. Então quem crê aqui? Tudo é possível em nome de Jesus. Somos parte do reino de Deus. Então estabeleça com isso as prioridades do reino de Deus na terra. Que venha o teu reino, não o reino do mundo, não o reino das trevas, não o reino de Satanás, mas que venha o teu reino na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Venha o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de abundância, de justiça, um reino de alegria, em nome de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, disse Jesus, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então Mateus 6:34, Jesus no Sermão da Montanha disse, foque no reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quarto, a cultura do reino de Deus traz um estado de vida diária de oração. Declare comigo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus não nos ensinou assim, me dá hoje o pão do mês que vem, me dá hoje o pão do ano que vem. Não, Ele quer te dar pães frescos todo dia. Porque Jesus é Belém, Jesus é casa de pão. Para mim e para você, o pão de cada dia, o Deus da provisão está com você. Você vai para casa e vai ser como o Salmo de número 3, eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta, aleluia, glória a Deus. Então você vai ter uma vida, quando Ele diz assim, o pão me dá hoje. O que Jesus estava dizendo, meu irmão, minha irmã, olha para cá. Ele está te ensinando a orar. Orar é algo que se faz todo dia. Faz de manhã, faz de tarde, faz de noite. Porque você é do reino de Deus. Então você não ora pelo pão que virá no mês que vem. Porque Deus te entrega pães frescos todo dia. Tem pão fresco todo dia na sua vida. Ele não quer te dar pão velho, pão dormido. Pães frescos a cada dia. E aí, aqui nesse texto, no verso 6, no capítulo 6, versos 7, 8, 9, ele vai falar do 5 ao 9, como que é essa oração. A oração, Jesus não quer que a gente tenha religiosidade, como diz no verso 5, ele fala, olha, não seja como os hipócritas. Ele fala, não ore em vão, quer dizer, ficar repetindo a mesma coisa. Jesus quer que você tenha uma conversa com o Pai todos os dias de manhã. Quem gosta de café fresco aqui? Quem gosta de pão fresco? O Pai quer conversar com você todo dia. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Quem está lendo aqui, junto com a pastora Marisa, junto com o pastor, junto comigo, está lendo experiências com Deus. Está sendo maravilhoso, algo tão especial. Deus não nos quer que a gente simplesmente fique apresentando uma lista para Ele. Ele quer que a gente se una a Ele. Senhor, qual o seu plano para a minha vida? Onde está a tua vontade? Eu quero me unir a ela cada dia. Então o que Ele ensina aqui? No verso 5, 6, 7, 8, 9, é que a oração é um relacionamento. Então Ele diz, jamais usar a oração para religiosidade, verso 5. Não ore em vão, porque ficar repetindo é coisa em vão, verso 7. Direcione a sua oração à pessoa certa, o Pai Nosso, verso 9. Busque um relacionamento pessoal. Vai para o teu quarto. Tem pessoas que querem meditar, e elas falam assim, ó, se você quer entrar numa dimensão espiritual, fique em silêncio.
Até alguns falam que você tem que cruzar a perna, tem que sentar, tem que fazer um certo gesto, tem que fazer Querido, olha o que Jesus disse aqui. Vai para o teu quarto e ele já está lá. Pegou? Ele já está lá. Quando você dá atenção para o Senhor, Ele está 100% te esperando. Nós vemos no mundo, Henry Richard Black falou isso no livro Experiências com Deus esses dias. O crente mais fraco desta igreja, o crente mais fraco, quando ele para fazer uma pequena oração, entregar uma simples oferta, cantar um hino de louvor a Deus, já é um avivamento de Deus na vida dele. Sabe por quê? Nenhum de nós, por nós mesmos, temos condições de produzir isso. Não tem. Nós não podemos produzir. Quando eu venho para a igreja e eu louvo ao Senhor, isso já é Deus agindo na minha vida. Quando eu dou uma oferta, isso já é Deus agindo na minha vida. Quando eu abro a Bíblia para ler, é Deus agindo na minha vida. Quando eu faço um voto, isso já é Deus agindo na minha vida. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, ainda estou neste mundo, o meu corpo ainda está no pecado. Então, quando eu me volto para o Senhor, quando eu adoro o Senhor, isso é o reino de Deus entre nós. E o mundo não pode produzir isso por si mesmo. Você está entendendo a grandeza disso? A profundidade disso? Isso aqui não é só uma expressão. Isso aqui é uma declaração de fé. O reino de Deus já chegou. Ele está entre nós. E eu e você podemos fazer parte dele através de Jesus, através da igreja, através de um relacionamento, através de vida na vida. Com uma simples oração. O diabo não ora, o diabo não jejua, o diabo não canta louvores. Você faz isso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Quinto, há perdão e graça para os relacionamentos. O reino de Deus e a sua graça. O único lugar, gente, que tem graça é no reino de Deus. O mundo está desgraçado. O mundo é olho por olho, é dente por dente. A pessoa é só quanto que ela tem no bolso que vale. A igreja é o único que é contra o tráfico de drogas, mas o cara está preso, a igreja vai lá. A igreja é contra o álcool, mas o cara caiu na bebida, está arrebentado, a igreja vai lá. Porque a igreja, o reino de Deus, é a manifestação da graça. A igreja, ela está mergulhada nessa unção da graça. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve. É assim, 70 vezes 7. Sabe qual é o segredo de um grande casamento? A união de dois grandes perdoadores. Por isso que tem divórcio no mundo, muito mais que na igreja. A igreja é atingida pelo divórcio? É. Mas pode ter certeza que enquanto que tem um divórcio dentro da igreja, tem 10 no mundo. Porque não descobriu a graça da misericórdia, do perdão, do andar a segunda milha, de 70 vezes 7. Eu estava pesquisando sobre essa declaração. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe por quê? Mateus usa a palavra dívida e Lucas, pecado. Sabe por quê? Dívida é um pecado e pecado é uma dívida. Dívida é um pecado e pecado é uma dívida. E só o sangue de Jesus para nos livrar disso. Por isso a graça do reino de Deus. E quantas vezes faremos isso? Disse Jesus em Mateus 18, 21, 70 vezes 7. Sexto, outra coisa da cultura do reino de Deus é santidade como estilo de vida. Mateus 6, 13. E não nos deixeis cair em tentação. Por isso também Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não gosto muito de ficar falando, diga para o seu irmão, fale para o seu irmão, porque o seu irmão já está me ouvindo. Por isso. Mas para ter um reforço metalinguístico aqui, você vai falar algo confrontador para a pessoa que está do seu lado. Olha para ele. Vai ser desconcertante o que você vai dizer para ele, mas é necessário.
você está a um passo da queda. Não é desconcertante falar? Agora olha para cá. Ninguém cai porque pensa que é fraco, mas pensa que é forte demais. Eu não preciso de sermão, eu não preciso de pastor, eu não preciso de conselheiro, eu não preciso ler a Bíblia. Você está vendo agora, o negócio é assim. Não, eu creio em Deus, não preciso ir na igreja não. É uma grande mentira que o diabo quer que você acredite. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse que Ele estabeleceu a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Como é que você vai ouvir vozes que dizem que a igreja não é importante? Se Jesus morreu pela igreja, deu a vida pela igreja, e para nos ensinar que a igreja não era perfeita, Ele convidou 12. Tinha um cortador de orelha, para não dizer de cabeça, mas desviou, pegou só a orelha. E um tesoureiro ladrão, num tempo que a igreja só tinha 12, isso já dá mais do que 20%. E aí a gente quer que a igreja tenha 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, sem nenhum Pedro e nenhum Judas. Você sabe por que a igreja IACG é uma grande família, mas sabe por que ela não é perfeita? Não é por causa de Jesus não, é por causa de você. É ou não é? Pega o seu dedinho assim, ó. É isso aí. Mas olha para cá, pega o seu dedo aí, ó. Pega o seu dedo. A igreja não é perfeita por causa dos meus pecados, mas por causa do sangue de Jesus, ela pode ser lavada, ela pode ser santa e ela pode ser uma família saudável. Aleluia! Então, não procure igreja perfeita, mas se una à igreja de Jesus para ser uma família saudável. Então, santidade como estilo de vida, para vencer a tentação. Então, eu e você estamos a um passo da queda. Então, que a gente se ajude. Quando você vê um irmão numa situação de perigo, ore por ele, conversa com ele, fale com ele. Porque nós somos corpo. Quando um acerta, todo mundo é beneficiado. Quando um erra, cai, todos caem. A fome fará você pecar por qualquer coisa. Então, esteja satisfeito em Jesus. Esteja contente nele. Só os satisfeitos são seletivos. Deixa eu ver aqui, quantos da família ESG aqui que não são casados? Levanta a mão. Quantos são solteiros? Ok? Muita gente, tem muito casamento para fazer aqui, Edmilson. Meu Deus. Aleluia. E ó, o melhor lugar para você encontrar é aqui mesmo. Agora deixa eu dizer, vocês que levantaram as mãos, sabe quando que vocês estão prontos para casar? Quando vocês não precisarem casar. Se você está desesperado para casar, você é um perigo, você é um homem bomba, uma mulher bomba. Porque se você está desesperado para casar, você está em liquidação. Você está igual o vendedor de carro usado, vem que estou facinho. Não, você é sacerdote. Você, diz o Salmo 8, que foi feito pouco abaixo dos anjos. Então, quando que você está pronto para casar? Quando você está satisfeito consigo mesmo, você está satisfeito com Deus, está satisfeito com a sua sexualidade, aí você pode orar. E aí, na hora em que Deus te mostrar, você vai unir propósito, porque namoro é união de propósito para depois casar, que é para realizar propósito. Não é isso, Rebeca? É para realizar propósito. Então, se você está desesperado para casar, desesperado para realizar sexo, cuidado, porque você pode se prejudicar e prejudicar a vida de outros. Então é hora de buscar satisfação em Deus, ficar bem resolvido com Ele, para depois, porque, como eu digo no meu livro, Máximas para a Vida e para a Liderança, só os satisfeitos são seletivos. Você está dirigindo seu carro está lá embaixo, no combustível baixo, tem um posto ruim na frente, onde a gasolina é ruim, é batizada, fala que é 7 estrelas, mas só tem 2,
o serviço é ruim, o preço é ruim, mas como o seu tanque está baixo, o que você faz? Você tem que parar para abastecer, porque quem anda na escassez não tem opção de escolha. Mas quando você sai do posto, o seu tanque está cheio, como é que você se sente? Poderoso. Você passa pelos postos todos e você escolhe o que você quer abastecer. Quem tem Jesus tem tudo. Então ande abastecido, satisfeito. Não viva em liquidação. Você tem o poder de escolher, porque você é filho amado de Deus. Você, por isso, tem herança. Você tem paternidade. Você está na abundância do céu. Você tem uma família na terra, em nome de Jesus. E sétimo, quem me dá mais 5 minutinhos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40. Meu Deus, o povo foi generoso demais. Gente, nós não estamos no culto normal, nós estamos na festa da família, amém? Nós estamos num tempo de remir o tempo, para receber mais. Sétimo, a vida empoderada pelo rei. Livra-nos do mal. Chris Volanton, pastor lá na Bethel, em Redding, Califórnia, ele disse: um homem corajoso morre uma vez, mas um homem medroso morre todos os dias. Então tenha fé, visão, coragem, porque somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós, por nosso intermédio. Então, por isso, reconcilie com Deus. Se você está afastado da igreja, volte para o Senhor. É tempo de reconciliação. Há uma profecia, o Cântico dos Redimidos: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram o quê? O seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para adorar a besta. Você foi feito para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive, que reina, que governa, que está no controle sobre todas as coisas. Então, a vida é empoderada pelo Rei. Então nós seguimos ao Rei, nós servimos ao Rei, nós adoramos ao Rei dos Reis. E por último, meu irmão e minha irmã, uma outra coisa da cultura do reino dos céus: você tem uma vida no sobrenatural do reino. Não é terra, não. É céu, terra. Vamos ler juntos essa declaração? Versos 6, 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando as pessoas rezam o Pai Nosso, elas não incluem essa palavra. Eu só posso entender isso como espiritual, porque aqui é o selo. Jesus, ele ensinou o Pai Nosso inteiro, e aí ele disse, colocou no final o endereço: teu é o reino, teu é o poder. O poder não é da igreja, o poder não é do pastor, o poder não é do homem, o poder é do Senhor. O poder do Senhor. A banda pode subir para cá. Porque teu é o poder, teu é o poder, teu é o governo, tu é a glória, é a honra. A vida cristã não é um spa, a vida cristã é uma jornada, é uma maratona, é uma corrida. Jesus disse: essa espécie só sai com oração e jejum. Marcos 9, 29. Nós estamos enviados como ovelhas no meio de lobos. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Por isso que Ele é Emanuel. Por isso que Ele nos mandou em Mateus 28. Disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você recebe essa palavra da fé? Então que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Então o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é uma coisa, não é objeto. O reino de Deus é Cristo em nós, é a igreja, é a missão, é a comissão. Então essa cultura, esses 8 princípios fazem parte deste efeito. E Jesus nos ensinou isso na sua oração mais famosa, mais comum. Releia esse texto, revise esses princípios e viva isso dentro e fora da igreja. Ore ao Senhor pela sua vida. E eu quero perguntar, se você está aqui hoje e você estava afastado da igreja, e você veio com alguém, e você quer voltar, quer reconciliar, quer estar de volta no primeiro amor. É tempo de reconciliação, reconciliai-vos já com o Senhor. É tempo de reaquecer o fogo, de voltar ao primeiro amor. Talvez você foi batizado com o Espírito Santo, hoje já não ora mais em línguas espirituais.
Então você parou de dizimar, você parou de acreditar. Às vezes tem um apelo, você nunca vem à frente. Às vezes a gente vai perdendo isso. Então é tempo de reconciliação. Tem alguém aqui que está fora da igreja. Eu peço que se você está em plena comunhão com a igreja, com a família da fé, ore. Mas há alguém que está fora da igreja e você quer se reconciliar. Dê-me um sinal. Você quer voltar para a igreja, se reconciliar com Jesus, ser parte de novo, voltar com tudo para a igreja. Levante sua mão. Pode levantar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria agora que a igreja então ficasse de pé, todos. Se você levantou uma das suas mãos, se você quer se reconciliar, quero orar pela sua vida. Você que levantou sua mão, vem para cá. Mas você também, que hoje deseja ter um compromisso maior. Talvez você nem foi batizado em águas ainda, mas você quer ser batizado. Talvez você foi batizado bebê, quando você era pequenininho, alguém te levou. Maria e José não levou Jesus para ser batizado bebê. Ele cresceu e mesmo sem pecado, com 30 anos ele tomou a decisão, porque o batismo é um símbolo, é um significado, é uma declaração de fé. Se você não foi batizado em águas e você quer ser, vem para cá também, junto com esses irmãos que querem se reconciliar. Então se você quer voltar para a igreja, vem para cá. Se você não foi batizado em águas, se você quer ser, vem para cá. O seu pastor vai vir subir aqui e vai orar com você. Pode vir para cá. Deus abençoe, filha. Parabéns pela sua decisão.